Enquanto você permitir, a insegurança vai dominar a sua vida. Ela se instala nas suas escolhas, rouba a sua coragem e faz você acreditar que é menor do que realmente é. Mas a verdade é simples. Você não nasceu para viver encolhido. Você não precisa resolver tudo hoje. Ninguém consegue. Mas você precisa decidir uma coisa agora, que não vai continuar vivendo como alguém que duvida de si o tempo todo. Um único passo, uma única escolha firme, já começa a mudar tudo. Porque o momento em que você diz, eu vou tentar, mesmo com medo, é o momento em que a sua força desperta. É como uma chama que sempre esteve ali, esperando por oxigênio, esperando você parar de fugir de si mesmo e começar a agir como alguém que merece mais. É isso que o estoicismo ensina. Você não vence a insegurança fingindo que ela não existe. Você vence quando decide não deixar que ela decida por você. Medo existe, dúvida existe, mas elas só têm poder enquanto você entrega o controle. Hoje você começa a pegar esse controle de volta. Hoje você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser protagonista. Hoje você escolhe acreditar em si antes de ter provas, porque é assim que os fortes vivem e é assim que a sua história começa a virar. E ela começa agora. Deixe nos comentários, hoje eu viro esse jogo. Porque quando você escreve, você assume para si mesmo. É como dizer, eu começo daqui. A mudança começa exatamente assim, quando você tira a decisão da cabeça e traz para a vida real. Vamos começar. Número 1. Mude sua forma de pensar. A insegurança não nasce do que você vive, mas da maneira como você interpreta cada situação. Pense em quantas vezes você deixou de tentar algo simples porque acreditou que não estava pronto. Quantas oportunidades no trabalho você recusou porque achou que era muito para você. Quantas conversas importantes você adiou porque sua mente sussurrava que você ia se atrapalhar. Quantas vezes você evitou olhar alguém nos olhos porque tinha certeza de que não era interessante o suficiente. Às vezes, basta uma frase que você repete internamente: eu vou falhar, eu não mereço, eu não sou capaz, para que toda a sua vida comece a ser construída em cima dessa imagem distorcida que você faz de si mesmo. É exatamente sobre isso que Epicteto falava quando dizia: vidas normais são marcadas pelo medo de não se olhar capaz ao tentar algo novo. Esse medo silencioso molda como você age com seus filhos, quando evita mostrar vulnerabilidade porque acha que precisa parecer forte o tempo todo. Molda como você se comporta com seu parceiro, quando engole o que sente por achar que suas emoções vão atrapalhar. Molda sua carreira, quando você não se inscreve para uma vaga melhor por acreditar que não tem o que é preciso. É por isso que mudar seus resultados exige primeiro mudar o seu olhar interno. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com responsabilidade. É sobre parar de repetir mentalmente rótulos que você aceitou sem perceber e começar a se enxergar como alguém capaz de crescer, aprender e se fortalecer. Existe uma pequena frase que transforma tudo. O que eu penso sobre mim influencia tudo o que eu faço. Quando você muda esse pensamento, suas escolhas mudam junto, suas atitudes mudam junto e com o tempo, a sua vida começa a responder de forma diferente. Epicteto também lembrava que não são as coisas que nos machucam, mas o significado que damos a elas. E quando você aprende a dar um novo significado a si mesmo, não de menos, mas de potencial, a insegurança perde terreno e a confiança começa a ocupar o espaço que era dela. É assim que a verdadeira mudança começa. Não quando o mundo lá fora melhora, mas quando você finalmente decide mudar a forma como pensa sobre quem é no mundo. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários: hoje eu mudo minha forma de pensar. Porque tudo na sua vida começa dentro da sua mente. E quando você muda o que pensa sobre si, você muda o que acredita ser capaz de viver. Número 2. Quebre o ciclo do planejamento.
Todos os tolos têm uma coisa em comum: eles estão sempre se preparando. Sêneca. Essa frase descreve com precisão o que acontece quando a insegurança domina a sua mente. Você planeja, organiza, revisa, cria estratégias, mas nunca começa. Porque no fundo, planejar vira uma forma elegante de adiar o risco, um esconderijo disfarçado de responsabilidade. Você diz a si mesmo que ainda não está pronto, que precisa estudar mais, que vai começar quando houver menos pressão, mas por dentro sabe que está apenas evitando o desconforto de agir. Isso aparece quando você passa semanas dizendo que vai voltar para a academia, mas sempre espera segunda-feira. Quando promete a si mesmo que vai ajustar suas finanças, mas deixa para quando o mês acalmar. Quando guarda a vontade de empreender, mas se convence de que é melhor esperar mais estabilidade. Quando evita ter uma conversa importante com seu parceiro, porque não é a hora certa. Quando passa meses enrolando para atualizar seu currículo, porque talvez ainda falte alguma coisa. O problema é que o excesso de preparação cria uma falsa sensação de segurança, porque quanto mais você pensa, mais medos surgem e cada detalhe que você tenta prever se transforma em um novo motivo para esperar mais um pouco. Sem perceber, você entra em um ciclo perigoso. Pensar substitui agir e imaginar substitui viver. É o que os filósofos chamam de paralisia pela análise, quando você já pensou tanto no caminho que esqueceu como se caminha. É exatamente isso que o velho poema inglês do Dilema da Centopeia mostra. Ela andava naturalmente, sem esforço e sem medo, até que um sapo curioso perguntou como ela coordenava suas 100 pernas. Ao tentar explicar, ela começou a pensar demais. Pensou tanto em cada passo que, de repente, não conseguiu dar passo nenhum. Ela caminhava porque confiava no movimento. Travou porque começou a confiar apenas no pensamento. E é isso que acontece com você também. Quando pensa demais antes de agir, quando tenta prever todos os erros possíveis, quando monta cenários de fracasso que nem existem, quando revisa e planeja tanto que perde a coragem simples que teria se apenas desse o primeiro passo. A mente existe para te ajudar a agir, não para te impedir, e a coragem não aparece antes da ação, aparece durante a ação. É no movimento que você descobre que sabe mais do que imagina, que consegue mais do que acredita, que o medo diminui quando você decide atravessá-lo, não quando tenta controlá-lo. A insegurança se alimenta do adiamento. A confiança se alimenta do movimento. E no instante em que você rompe o ciclo do planejamento excessivo e faz o que precisa ser feito hoje, você tira o medo do trono e devolve o comando da sua vida para si mesmo. Se essa lição te tocou, escreva nos comentários. Hoje eu ajo. Porque quando você age, mesmo de forma imperfeita, você prova para si que não está mais vivendo à espera da vida. Você está vivendo a própria vida. Número 3. Seu ideal precisa ser maior que seu medo. Uma pessoa insegura não se paralisa porque é fraca, mas porque não tem um norte. Quando você não sabe o que está tentando construir, qualquer dificuldade parece gigante. Qualquer opinião te abala. Qualquer desafio te derruba. E a vida vira uma sequência de tentativas tímidas que nunca chegam ao lugar que você deseja. Mas quando você tem um ideal claro, quando sabe para onde está indo, o medo deixa de ser um muro e vira apenas uma sombra no caminho. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, lembrando-se do propósito que tinha como ser humano, porque ele entendia que a mente só se mantém firme quando sabe por que está lutando, e você também precisa disso. Pense no seu ideal como um farol, algo que te chama de longe, mesmo nos dias em que tudo parece nublado, mesmo quando você está cansado, mesmo quando perdeu a motivação. Esse farol não é um sonho vago, nem um plano perfeito. É a visão da pessoa que você quer se tornar.
E aqui entra algo que muda tudo. Imagine o último dia da sua vida. Quem você quer ter sido? Que qualidades você deseja ter fortalecido? Que tipo de pai, mãe, parceiro ou profissional você deseja olhar e dizer: eu fiz o meu melhor? Você quer ter sido alguém que fugiu dos problemas ou alguém que os encarou com dignidade? Quer ter vivido uma vida guiada pelo medo ou pela coragem? Esse exercício, que parece pesado, na verdade é libertador. Ele corta o excesso, limpa a confusão, mostra o que importa e revela com clareza o que merece sua energia e o que só te distrai. Quando você define esse ideal, cada ação deixa de ser aleatória e passa a ser parte de uma construção. É como montar uma mesa. Você só pega o material que faz sentido para o projeto, você não leva madeira que não combina, não compra peças que não se encaixam, não carrega peso desnecessário, você escolhe apenas o que constrói. Na vida é a mesma coisa. Quando você tem um ideal claro, você escolhe melhor suas atitudes, suas palavras, seus relacionamentos, seus limites, seus hábitos. Você começa a agir como alguém que está construindo um caráter, não apenas passando o dia. E algo poderoso acontece. Aquilo que antes te dava medo começa a perder força. O julgamento dos outros não pesa tanto, o passado não te prende tanto, as críticas não te derrubam, porque você entende que não está vivendo para agradar o mundo, está vivendo para honrar quem você decidiu ser. O propósito não cria ansiedade, o propósito cria direção. Ele te protege de se perder, de ser manipulado, de cair nos valores dos outros. Ele traz uma força silenciosa, a força de quem acorda sabendo que cada passo, por menor que seja, está construindo algo real. Quando o seu ideal se torna maior que o seu medo, você finalmente para de fugir e começa a viver. Número 4. Pratique a disciplina. Existe algo quase mágico na disciplina. Ela funciona mesmo quando você não está motivado. Porque a disciplina não depende do seu humor, não negocia com as suas dúvidas e não pergunta se você está inseguro. Ela simplesmente exige que você faça o que precisa ser feito, especialmente nos dias em que a sua mente tenta te convencer a parar. A insegurança sempre tenta te levar para o caminho mais fácil, o da espera, do adiamento, do amanhã eu começo, enquanto a disciplina faz o oposto. Ela te puxa de volta para a realidade e lembra que o progresso não nasce do sentimento, nasce do compromisso. Uma pessoa disciplinada não age porque se sente forte, age porque decidiu ser forte. E essa decisão aparece nos detalhes reais da vida adulta. Quando você levanta da cama no horário mesmo com o corpo pedindo mais 5 minutos, quando você faz o treino mesmo com vontade zero, quando você organiza suas finanças mesmo sentindo ansiedade, quando você continua estudando mesmo depois de um dia exaustivo, quando você cumpre sua palavra mesmo que ninguém esteja olhando. Disciplina é esse ato silencioso de autocontrole que corta o excesso e mantém apenas o essencial. E a verdade é simples. Quando você é disciplinado, a insegurança perde espaço, porque cada pequena ação cumprida prova, de forma concreta e diária, que você é capaz de fazer o que prometeu. Nada constrói confiança mais rápido do que a repetição consistente de pequenos deveres. É isso que faz uma pessoa se sentir estável, segura e dona da própria vida. Ser disciplinado não é ser perfeito, é ser constante. É entender que a vida que você quer depende mais das ações que você repete do que das emoções que você sente. É assumir que não é o como você está hoje que define o seu destino, mas o que você faz apesar de como está hoje. Quando você escolhe a disciplina, você deixa de ser refém do seu medo e se torna responsável pela pessoa que está se tornando, porque disciplina é liberdade. Liberdade de você mesmo, dos seus impulsos, das suas desculpas e da sua insegurança.
É essa força que transforma dias comuns em progresso real. E quando você aprende a ser consistente mesmo nos dias difíceis, descobre algo que muda completamente sua vida. Você é mais forte do que o seu humor, mais estável do que os seus medos e infinitamente mais capaz do que imaginava. Número 5. Treine, até dominar o medo de falhar. Ninguém nasce pronto, e toda pessoa que hoje parece segura, competente, experiente ou brilhante, um dia esteve exatamente onde você está agora. Diante do primeiro degrau, com o coração acelerado, com dúvidas sobre si mesma e com medo de errar. E a única diferença entre elas e você é que elas decidiram subir mesmo assim. O medo de falhar não é o que te paralisa. O que te paralisa é acreditar que falhar significa algo sobre o seu valor, como se um erro colocasse em risco a sua identidade, sua dignidade ou o respeito que deseja conquistar. Mas falhar não define ninguém. Falhar é apenas parte do caminho, um ajuste natural, uma revisão do percurso, como quando você usa uma ferramenta pela primeira vez, percebe que não domina o movimento, ajusta, tenta de novo, repete, erra, acerta e pouco a pouco descobre como ela funciona. E isso acontece em todas as áreas da vida real, quando você tenta ser um pai mais presente e erra na comunicação. Quando decide começar a treinar e não consegue manter a rotina na primeira semana. Quando começa um curso e percebe que não entende tudo de imediato. Quando tenta expressar seus sentimentos e as palavras saem tortas. Quando assume uma responsabilidade maior no trabalho e sente que não correspondeu como queria. A insegurança não nasce do erro, nasce da tentativa evitada, porque quando você tenta, mesmo do jeito errado, você aprende, mas quando você não tenta, você alimenta a fantasia de que algo terrível acontecerá se der o próximo passo. E essa fantasia cresce até virar um gigante que você mesmo criou e que só desaparece quando você age. O medo de falhar diminui quando você passa a enxergar cada tentativa como um treino, não como uma sentença. Quando entende que as pessoas que mais venceram foram justamente as que mais erraram. Quando percebe que ninguém respeita quem nunca falhou, respeitamos quem tentou apesar do medo. Dominar o medo de falhar é trocar a pergunta, e se der errado? Por o que eu aprendo se der errado? É escolher caminhar mesmo com insegurança. É aceitar que nenhum passo precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de que você está indo na direção certa, na direção de quem você pode se tornar. Número 6. Eduque a voz que fala dentro de você. Existe uma voz que te acompanha todos os dias, antes mesmo de você abrir os olhos. Ela aparece quando você pensa em tentar algo novo, quando precisa tomar uma decisão difícil, quando se olha no espelho, quando precisa se posicionar, quando está prestes a fazer algo que exige coragem. E se essa voz estiver treinada para te diminuir, ela vai te convencer de que você não é capaz antes mesmo de você tentar. Essa voz interna que diz, não vai dar certo, você não é bom o suficiente, as pessoas vão te julgar. Não porque isso seja verdade, mas porque ela aprendeu, ao longo da sua vida, a repetir os seus medos como se fossem fatos. E você sente isso quando pensa em pedir um aumento e a mente diz que você não merece, quando quer mudar de área e a mente diz que você não é bom o bastante, quando deseja falar a verdade no seu relacionamento e a mente diz que você vai ser rejeitado, quando pensa em começar algo novo e a mente diz que você vai fracassar. O problema é que muita gente obedece essa voz sem perceber. Elas aceitam suas opiniões como se fossem realidade, seguem seus alertas como se fossem proteção, quando na verdade essa voz só está tentando te manter seguro dentro do mesmo lugar onde você sempre esteve. Mas existe um ponto crucial que os estoicos entenderam com maestria.
A sua mente repete aquilo que você treinou e aquilo que você tolerou. Se você alimenta pensamentos que te enfraquecem, sua voz interna se torna um inimigo. Mas se você começa a falar consigo como alguém que quer crescer, essa mesma voz se torna a ferramenta mais poderosa da sua vida. Você não precisa calar essa voz. Você precisa educá-la, precisa ensiná-la a te respeitar, precisa mostrar a ela todos os dias que você não está mais vivendo sob o comando da insegurança. E isso acontece nos detalhes. Quando você diz, eu consigo mesmo tremendo por dentro, quando você se elogia por pequenos avanços, quando você coloca limites onde antes se calava, quando você se permite tentar sem se sabotar por antecipação. A partir do momento em que você muda o tom dessa conversa, a sua vida muda também, porque a insegurança não nasce dos outros, ela nasce do que você permite que a sua própria mente te diga. Quando você domina essa voz, você domina a si mesmo. E quando domina a si mesmo, nada lá fora tem mais o poder de te paralisar. E se essa ideia tocou algo em você, vá agora nos comentários e escreva: hoje eu escolho acreditar em mim. Porque é assim que uma nova voz nasce dentro de você, não a voz do medo, mas a voz de quem finalmente decidiu se tornar quem realmente é. Número 7. Aprenda a ser o seu próprio alicerce. Um dos maiores erros de quem é inseguro é acreditar que a força virá de fora, como se a aprovação dos outros pudesse preencher o vazio que você sente por dentro. Você vive esperando que alguém confirme que você é bom o suficiente, inteligente o suficiente, interessante o suficiente, e passa a medir o seu valor pelo humor, pela opinião ou pela aceitação alheia, mas ninguém encontra segurança assim. A verdade é que a sua vida só começa a mudar quando você desenvolve a capacidade de se sustentar internamente, quando deixa de viver na dependência emocional do olhar do outro e passa a construir um relacionamento consigo mesmo que seja firme, estável e real. Isso aparece nas situações mais simples, quando você se desculpa por coisas que não fez só para evitar conflito. Quando aceita migalhas de atenção para não perder alguém, quando trabalha além do limite para provar valor, quando se cala porque teme desagradar, quando diminui seus talentos para não despertar desconforto nos outros, tudo isso é falta de autorrespeito. E o autorrespeito é o alicerce da confiança. Os estoicos entendiam que ninguém pode te dar aquilo que você mesmo se nega. É você quem precisa validar seu próprio esforço, reconhecer suas próprias conquistas, corrigir seus próprios erros sem se destruir por isso. Autorrespeito é escolher o que te faz crescer, não o que te dá aprovação. É colocar limites mesmo tremendo, é dizer: isso não é suficiente para mim, mesmo sabendo que pode perder pessoas. É assumir suas necessidades sem pedir desculpas. É honrar a sua palavra consigo mesmo, não com o mundo. E quando você começa a se sustentar por dentro, algo muda silenciosamente. Você para de mendigar amor, parar de buscar validação, parar de viver tenso com medo de ser rejeitado e descobre que a verdadeira segurança nasce de uma postura interna, não de um aplauso externo. A insegurança perde força quando você decide ser seu próprio porto seguro. E quando essa força se instala, ninguém mais tem o poder de te diminuir, te manipular ou te desestabilizar. Porque quem aprendeu a se sustentar por dentro não desaba por fora. Número 8. Pare de tentar controlar o que nunca dependeu de você. Grande parte da sua insegurança não vem do medo, mas do esforço exaustivo de tentar controlar tudo, controlar o que pensam de você, controlar como as pessoas vão reagir, controlar cada desfecho, cada palavra, cada movimento do mundo à sua volta. Você tenta ajustar tudo para evitar surpresas e é justamente isso que te esgota. Não é a vida que pesa. É o controle que você insiste em carregar. Existe uma frase usada na psicologia clínica que diz:
A ansiedade nasce do intervalo entre o que você quer controlar e o que nunca será controlável. E é exatamente esse intervalo que te faz sofrer. Pense em quantas vezes você se sentiu travado porque imaginou todas as respostas possíveis de alguém antes mesmo de falar. Quantas vezes refez mensagens 10 vezes por medo da interpretação? Quantas noites perdeu revisando conversas na cabeça, tentando descobrir se disse a coisa certa? Quantas vezes deixou de agir porque queria ter certeza absoluta de que nada sairia errado? Esse tipo de controle não protege, aprisiona. Os estoicos entendiam que a maior liberdade emocional vem de uma decisão simples. Eu faço a minha parte, o resto não me pertence. Você não controla se vão te aceitar, mas controla se apresenta com verdade. Você não controla se vão reconhecer seu esforço, mas controla o que você entrega. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla seus limites. Você não controla o desfecho, mas controla a intenção e a postura que leva até ele. Quando você tenta comandar tudo, você diminui. Quando foca apenas no que é seu, você cresce. Soltar o controle não é desistir, é escolher onde vale a pena colocar energia. Você não foi feito para regular o mundo, foi feito para regular a si mesmo. A prática é simples. Na próxima vez que sentir a tensão subir, pergunte com honestidade brutal: isso depende de mim ou estou tentando segurar o vento? Se depender, haja. Se não depender, solte. Porque o dia em que você parar de tentar controlar o incontrolável, a insegurança finalmente perde a fonte que alimenta ela por anos e a sua paz volta a respirar. Número 9. Escolha a sua liberdade. Epicteto dizia que a principal tarefa da filosofia é responder ao clamor da alma, fazer sentir e assim nos libertar do domínio de nossas tristezas e medos. E poucas coisas aprisionam mais do que a insegurança, porque ela não te prende com correntes, mas com histórias que você repete a si mesmo. Eu não posso, eu não consigo, vou decepcionar, vão me julgar. E aos poucos você começa a viver encarcerado dentro de limites que nunca foram reais. Ser livre não é viver sem medo, é não obedecer ao medo. É não deixar que ele dite o tamanho da sua vida, as pessoas com quem você se envolve, os projetos que você inicia ou a coragem que você deixa para depois. Ser livre é recuperar aquilo que a insegurança te roubou, o direito de agir sem pedir permissão para a própria dúvida. A alma clama por liberdade quando você passa tempo demais tentando ser perfeito, aceito, admirado ou aprovado. É esse clamor silencioso que faz você sentir que tem algo faltando, mesmo quando está fazendo tudo certo aos olhos dos outros. A insegurança cria um tipo de prisão invisível. Você pode sair quando quiser, mas acredita que não consegue. A filosofia e o estoicismo te libertam quando te lembram do óbvio que você esqueceu. Que a vida é sua, que os passos são seus, que a força está em você, que ninguém tem autoridade para medir seu valor. Ser livre é agir apesar do medo, é falar com verdade, é caminhar com dignidade, é se permitir errar sem se destruir por isso. Ser livre é finalmente deixar de viver para atender aos padrões dos outros e começar a viver de acordo com a pessoa que você escolheu ser lá dentro, onde ninguém pode ver, mas onde tudo começa. Quando você abandona o peso de provar algo ao mundo, descobre a leveza de viver em paz consigo. Número 10. Comece a ser você. Em algum momento da vida, você aprendeu a cortar pedaços de si para caber em lugares pequenos, aprendeu a falar mais baixo para não incomodar, a desejar menos para não parecer arrogante, a esconder seus talentos para não despertar inveja, e sem perceber, foi se tornando uma versão reduzida de quem você poderia ser. Mas existe uma força dentro de você que sabe que isso está errado,
Uma força que te chama para fora da vida limitada que você construiu para se proteger. Ser você não é um ato simples, é um ato de coragem. É escolher não pedir desculpas pela própria intensidade, é assumir sua sensibilidade sem medo, é reconhecer sua inteligência sem se diminuir, é caminhar com dignidade mesmo quando sua voz ainda treme. A verdade é que ninguém se sente inseguro porque é pequeno. A insegurança nasce porque lá no fundo você pressente que é maior do que imagina. Pressente que existe uma versão sua mais corajosa, mais capaz, mais madura, mas teme o trabalho emocional que será crescer até esse tamanho. Você sente esse chamado quando deseja ser um pai melhor, mas duvida da sua própria paciência, quando quer assumir uma responsabilidade maior no trabalho, mas teme não estar à altura. Quando sente que merece um relacionamento mais saudável, mas tem medo de exigir respeito. Quando percebe que precisa mudar de vida, mas teme não sustentar a decisão. A insegurança aparece exatamente nesses momentos, não porque você é fraco, mas porque, no fundo, sabe que está sendo chamado para algo maior. A insegurança tenta te convencer de que você deve ser menos, que é mais seguro não se expor, não assumir nada, não abrir o coração, não correr riscos, mas, na verdade, sua vida só vai mudar quando você decidir ser mais. Mais honesto com você mesmo, dizendo finalmente, isso aqui não me serve mais. Mais fiel ao que sente, reconhecendo quando está cansado, quando está triste, quando está sendo injusto consigo. Mais comprometido com aquilo que acredita, escolhendo ser um profissional melhor mesmo quando ninguém está olhando, sendo um pai ou mãe mais presente mesmo quando está exausto, sendo um parceiro mais amoroso mesmo quando o orgulho manda recuar. Ser mais no mundo real é isso, é escolher a versão de você que faz o certo, não a que se esconde. É assumir o tamanho da sua própria vida, mesmo quando esse tamanho assusta. Porque a autenticidade não afasta as pessoas certas, só afasta as erradas. E quando você para de se moldar ao que o mundo espera, descobre que existe uma liberdade que ninguém pode te dar, apenas você. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.